retorno dos judeus a Israel. A profecia chocante de Ezequiel. Em meio a um cenário global repleto de incertezas, um fenômeno extraordinário se destaca: o retorno dos judeus à sua terra ancestral, Israel. A história nos revela que, por séculos, o povo judeu atravessou exílios e perseguições, mas nunca perdeu a esperança de voltar para casa. O que muitos não sabem é que esse retorno não é apenas um movimento migratório, mas o cumprimento de profecias bíblicas que ecoam através dos séculos. Como pode uma nação que foi dispersa por tantos anos renascer? O que está por trás desse fenômeno impressionante? Antes de começarmos, preste atenção. Esta mensagem pode transformar vidas, mas só se for compartilhada. Não guarde essa verdade apenas para você. Alguém que você ama pode estar precisando ouvir isso agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. E mais importante, envie este vídeo para pelo menos 3 pessoas agora. Faça parte dessa missão. Ao longo das páginas da Bíblia, encontramos promessas divinas que falam sobre a restauração de Israel. Ezequiel, um dos grandes profetas, descreve um cenário em que os filhos de Israel seriam reunidos de todas as nações. Esse retorno não é mero acaso, é um sinal poderoso do cumprimento do plano de Deus. Mas quais tribos ainda faltam para completar essa jornada? E o que isso significa para o futuro da humanidade? Prepare-se para uma viagem profunda pela história, fé e profecia, enquanto desvendamos como cada passo desse retorno nos aproxima da vinda do Senhor. Retorno das tribos perdidas. O retorno da tribo de Manassés é um tema que fascina e intriga tanto estudiosos quanto curiosos sobre a história judaica. Exilada há mais de 2.700 anos, essa tribo, uma das 10 tribos perdidas de Israel, é um exemplo notável de resistência cultural e religiosa. Através dos séculos, seus descendentes, mesmo vivendo em regiões distantes, conseguiram manter viva a identidade judaica. Eles preservaram práticas, tradições e até mesmo a linguagem, o que demonstra uma conexão profunda com suas raízes, apesar das adversidades enfrentadas. Um dos aspectos mais interessantes sobre essa tribo é a forma como a religião e a cultura foram transmitidas de geração em geração. Os membros da tribo de Manassés, mesmo longe da terra prometida, continuaram a seguir as leis e costumes judaicos, criando uma identidade que se sobrepôs a muitas influências externas. Isso destaca a força da fé e a importância da memória coletiva em manter um grupo unido, mesmo em meio a desafios geográficos e sociais. Além disso, a história do retorno da tribo de Manassés levanta questões sobre a diáspora e a identidade judaica contemporânea. O que significa ser judeu? Como a identidade é moldada por experiências históricas? Essas perguntas são relevantes não apenas para os descendentes da tribo, mas para todos os judeus que, ao longo da história, foram dispersos pelo mundo. O retorno das tribos perdidas é, portanto, mais do que um evento histórico. É uma reflexão sobre a continuidade cultural e religiosa do povo judeu. A busca por esses descendentes e seu retorno à terra de Israel é um tema que reverbera em muitos corações. Há um sentimento de esperança e de cumprimento de promessas antigas. O processo de reconhecimento e reintegração desses grupos na sociedade israelense é um desafio, mas também uma oportunidade de enriquecer a diversidade cultural do país. A história da tribo de Manassés é um testemunho de que, mesmo após séculos de dispersão, as raízes podem ser reencontradas. Por fim, o retorno das tribos perdidas é um símbolo de resiliência. À medida que mais informações emergem sobre esses grupos, a relevância de suas histórias torna-se ainda mais evidente. Isso nos ensina que a identidade não é algo fixo, mas sim um processo dinâmico, moldado por experiências históricas e pela busca de pertencimento. A jornada da tribo de Manassés é, portanto, uma lição sobre a importância de nunca esquecer de onde viemos e de como isso molda nosso futuro. Operação Asas de Pomba. A Operação Asas de Pomba é um marco importante na história do retorno dos judeus etíopes a Israel. Esta iniciativa, promovida pelo governo israelense, teve como objetivo facilitar a imigração dos Falamura, um grupo que se considera descendente de judeus e que enfrentou dificuldades para manter sua identidade ao longo dos séculos. Essa
Operação não só simboliza um ato de resgate, mas também uma tentativa de reparar injustiças históricas, oferecendo a esses judeus a oportunidade de retornar à sua terra ancestral. Um dos aspectos mais significativos da Operação Asas de Pomba é a preservação da cultura e religião dos Fala Mura. O governo israelense não apenas os recebeu, mas também se comprometeu a ajudar na integração desses imigrantes na sociedade israelense. Isso inclui a oferta de serviços de acolhimento, educação e assistência social. A preservação da cultura é vital, pois ajuda a fortalecer a identidade judaica e a diversidade cultural dentro de Israel. Além disso, a Operação Asas de Pomba levanta questões sobre a identidade e a aceitação. Os Fala Mura enfrentaram desafios não apenas na adaptação a um novo país, mas também na busca por reconhecimento como judeus. Essa luta por aceitação destaca a complexidade da identidade judaica contemporânea, onde as histórias de vida e as origens diversas são muitas vezes ignoradas. O acolhimento e a valorização de todas as suas histórias são essenciais para a construção de uma sociedade mais inclusiva. A importância da Operação Asas de Pomba também se reflete no impacto que teve na sociedade israelense. A chegada dos Fala Mura trouxe novas perspectivas e enriqueceram o mosaico cultural do país. Eles contribuíram com suas tradições, culinária e modos de vida, mostrando que a diversidade é uma força poderosa. A troca cultural resultante dessa imigração não só beneficia os novos imigrantes, mas também a sociedade como um todo, que se torna mais rica e dinâmica. Por fim, a Operação Asas de Pomba é um exemplo de como a história, a cultura e a religião podem se entrelaçar em um esforço comum. O retorno dos Fala Mura é um passo significativo em direção à reparação histórica e à promoção da diversidade cultural em Israel. Isso nos lembra que, independentemente de onde viemos, todos têm um lugar na história e um papel a desempenhar no futuro coletivo. Cumprimento de profecias bíblicas. As profecias bíblicas têm um papel fundamental na compreensão do retorno dos judeus à sua terra ancestral. Entre essas profecias, as de Ezequiel se destacam, pois falam de um tempo em que os exilados retornariam e se reuniriam em sua terra. Essa promessa não é apenas uma questão de história. Para muitos, é um sinal da proximidade da vinda de Jesus Cristo. A interpretação dessas profecias ao longo dos séculos tem gerado um rico debate entre teólogos, historiadores e fiéis. A visão de Ezequiel sobre o retorno dos exilados é frequentemente vista como uma esperança renovadora para o povo judeu. No contexto da diáspora, essas promessas serviram como um farol de esperança, especialmente durante períodos de opressão e perseguição. A crença de que a restauração da nação judaica estava prevista nas Escrituras fortaleceu a fé e a determinação de muitos em manter suas tradições e identidade, mesmo diante de enormes desafios. Além disso, essas profecias geram um senso de urgência em algumas comunidades religiosas. Muitos acreditam que os eventos atuais no mundo são manifestações do cumprimento das promessas bíblicas. A imigração de judeus de diferentes partes do mundo para Israel é interpretada como um sinal de que a época do cumprimento das profecias está se aproximando. Essa perspectiva pode influenciar a maneira como as comunidades se organizam e se mobilizam em torno da causa do retorno. A relação entre as profecias bíblicas e o retorno dos judeus também suscita discussões sobre a espiritualidade e a conexão com a terra. Para muitos, o ato de retornar não é apenas físico, mas também espiritual. O retorno à terra prometida é visto como um ato de fé e de cumprimento das promessas divinas que transcende as barreiras temporais e geográficas. Essa dimensão espiritual é um aspecto central que une muitos judeus em sua jornada de volta. Por fim, a exploração do cumprimento das profecias bíblicas nos convida a refletir sobre a relação entre fé e história. A crença no retorno dos exilados não é apenas um aspecto do passado, mas um componente ativo da identidade judaica contemporânea. Para muitos, essa conexão entre as Escrituras e os eventos atuais é um lembrete poderoso de que a história é moldada por forças espirituais e que o futuro é sempre uma continuação das promessas feitas no passado. História do povo judeu. A história do povo judeu é rica e complexa,
repleta de eventos que moldaram a identidade e a cultura dessa nação ao longo dos séculos. Tudo começou com a promessa feita a Abraão, que, segundo a tradição, foi chamado por Deus para deixar sua terra natal e se estabelecer em uma nova terra, a Terra Prometida. Esse momento é considerado o marco inicial da história do povo judeu, pois representa não apenas o início de uma jornada física, mas também o início de um relacionamento especial entre Deus e os descendentes de Abraão. Após a promessa a Abraão, a narrativa segue para um período de escravidão no Egito, onde os hebreus foram oprimidos e forçados a trabalhar para os faraós. Essa fase de sofrimento e opressão é fundamental para a identidade judaica, pois é durante essa escravidão que a figura de Moisés emerge como líder, guiando o povo para fora do Egito e em direção à liberdade. A travessia do deserto e a entrega da Torá no Monte Sinai são momentos cruciais que não apenas solidificam a relação do povo com Deus, mas também estabelecem um conjunto de leis e valores que moldarão a vida judaica por milênios. Com a conquista da Terra Prometida, sob a liderança de Josué, o povo judeu começou a se estabelecer em suas tribos, formando uma sociedade que refletia as promessas feitas a Abraão. No entanto, a história não é apenas de conquistas, mas também de desafios e divisões. O período dos juízes e, posteriormente, a monarquia sob Saul, Davi e Salomão trazem à tona tanto a glória quanto a fragilidade da nação. A construção do templo em Jerusalém por Salomão simboliza um ponto alto na história judaica, representando um espaço sagrado e um centro de adoração para o povo. Com o passar dos séculos, a história do povo judeu é marcada por exílios e diásporas. A conquista da Babilônia e a destruição do primeiro templo em 586 a.C. foram eventos devastadores que resultaram na dispersão do povo judeu pelo mundo. Esse exílio é um momento significativo, pois, apesar da perda da terra, os judeus mantiveram sua identidade cultural e religiosa, formando comunidades que preservavam suas tradições, mesmo em terras estrangeiras. A diáspora que se seguiu ao exílio babilônico levou os judeus a se espalharem por diversas partes do mundo, incluindo a Europa, a Ásia e a África. Ao longo dos séculos, eles enfrentaram perseguições e desafios, mas também contribuíram significativamente para as sociedades em que se estabeleceram. A história do povo judeu é, portanto, uma narrativa de resistência e resiliência, onde a fé e a identidade cultural se mantiveram firmes diante das adversidades. Movimento sionista. O movimento sionista surgiu no final do século XIX como uma resposta ao antissemitismo crescente na Europa e a busca por uma solução para a questão da identidade judaica. Os sionistas acreditavam que a única maneira de garantir a segurança e a sobrevivência do povo judeu era por meio do estabelecimento de um lar nacional na Palestina, a terra histórica dos judeus. Essa ideia foi inicialmente proposta por Theodor Herzl, que organizou o primeiro congresso sionista em 1897, onde foram discutidas estratégias para a criação de um Estado judaico. O sionismo não era apenas um movimento político, era também um movimento cultural e social. Ele buscou revitalizar a língua hebraica e promover a conexão dos judeus com sua herança histórica. Profundamente influenciado pelas ideias do nacionalismo que permeavam a Europa na época, o sionismo procurou unir os judeus de diferentes partes do mundo em torno de um objetivo comum. A ideia de retornar à terra ancestral ressoou forte entre muitos judeus, especialmente após os horrores da Primeira Guerra Mundial e a ascensão do nazismo na Europa. A Declaração de Balfour, de 1917, foi um marco importante para o movimento sionista, quando o governo britânico se declarou a favor do estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu, na Palestina. Esse apoio internacional deu um impulso significativo ao movimento, atraindo mais judeus para a imigração. O sionismo ganhou força, e muitos judeus começaram a se estabelecer em comunidades agrícolas e cidades na Palestina, criando instituições que ajudariam a formar a base para o futuro Estado de Israel. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a revelação das atrocidades do Holocausto, a urgência do movimento sionista se tornou ainda mais evidente. A necessidade de um lar seguro para os judeus
tornou-se uma questão de sobrevivência. Em 1947, a Assembleia Geral da ONU aprovou um plano de partição que estabelecia um Estado judeu e um Estado árabe na Palestina. Em 1948, o Estado de Israel foi oficialmente proclamado, marcando uma realização histórica para o sionismo e para o povo judeu. Entretanto, a criação do Estado de Israel trouxe consigo um complexo conjunto de desafios. A relação entre os judeus que retornaram e as populações árabes locais foi marcada por conflitos e disputas territoriais. O sionismo, portanto, não é apenas uma narrativa de retorno e reconstrução, mas também de tensão e busca por paz. O impacto do movimento sionista continua a ser sentido até hoje, moldando a política e a cultura de Israel e a vida dos judeus em todo o mundo. Aumento da Aliyah, que significa subida em hebraico, refere-se ao retorno dos judeus à terra de Israel. Este fenômeno tem se intensificado nas últimas décadas, refletindo um desejo crescente de muitos judeus de se reconectar com suas raízes e contribuir para a construção da sociedade israelense. Dados recentes mostram que o número de judeus que retornam a Israel tem crescido, especialmente de países como França, Etiópia, Ucrânia e Brasil, cada um trazendo consigo uma rica herança cultural e desafios únicos. A imigração de judeus etíopes, por exemplo, é um capítulo notável na história da Aliyah. Conhecidos como Fala Mura, esses judeus enfrentaram uma longa e difícil jornada até a Terra Prometida. A Operação Moisés, realizada no início dos anos 80, foi uma das operações mais dramáticas, resgatando milhares de etíopes de condições de vida precárias e levando-os a Israel. Essa história é um testemunho da luta pela preservação da identidade judaica e da busca por um lar seguro. Por outro lado, a imigração de judeus franceses tem sido impulsionada em grande parte pelo aumento do antissemitismo na Europa. Muitos franceses veem Israel como um refúgio em um momento em que se sentem cada vez mais ameaçados em seu próprio país. Essa realidade traz à tona a complexidade da Aliyah, onde a busca por segurança e identidade se entrelaçam com questões sociais e culturais. Os novos imigrantes enfrentam o desafio de se integrar em uma sociedade que, embora familiar em muitos aspectos, também é marcada por diferenças significativas. Os desafios da adaptação para os imigrantes são muitos. A barreira da língua, a busca por emprego e a integração na sociedade israelense são apenas alguns dos obstáculos que eles enfrentam. As instituições israelenses, incluindo o governo e organizações não governamentais, têm trabalhado para oferecer apoio a esses novos imigrantes, fornecendo cursos de hebraico, assistência na busca de emprego e programas de integração social. No entanto, a jornada pode ser desgastante e muitos imigrantes relatam a sensação de serem estrangeiros em casa. Apesar dos desafios, a Aliyah representa uma oportunidade de renovação e redescoberta para muitos judeus. A conexão espiritual e histórica com a terra de Israel é um fator poderoso que impulsiona essa migração. Para muitos, retornar a Israel não é apenas uma mudança geográfica, mas uma reafirmação de identidade e pertencimento. A Aliyah, portanto, é um fenômeno dinâmico que continua a moldar a sociedade israelense, enriquecendo-a com a diversidade e a história de cada novo grupo que chega. Relação entre eventos históricos e profecias. A relação entre eventos históricos e as profecias bíblicas é uma questão que sempre intrigou tanto estudiosos quanto crentes. Para muitos judeus e cristãos, a história do povo judeu está entrelaçada com as promessas feitas nas Escrituras. O retorno dos judeus à sua terra ancestral, por exemplo, é frequentemente visto como o cumprimento de antigas profecias, como as de Ezequiel, que falam da restauração de Israel após um longo período de exílio e dispersão. As profecias de Ezequiel, particularmente aquelas que descrevem a ressurreição do povo de Israel em um novo estado de vida, são frequentemente citadas em discussões sobre o retorno dos judeus. A visão do Vale de Ossos Secos, onde Deus promete reviver seu povo, é interpretada como um simbolismo poderoso da esperança e da restauração. Para muitos, o retorno dos judeus ao seu território em 1948
é visto como uma realização dessa promessa, um sinal de que os tempos estão se cumprindo conforme previsto nas Escrituras. Eventos históricos trágicos, como a perseguição e o Holocausto, também são frequentemente interpretados à luz das profecias bíblicas. Para alguns, as dificuldades enfrentadas pelo povo judeu ao longo da história são vistas como um teste de fé e resistência que culmina na promessa de redenção. Aumento da Aliá. Nos últimos anos, o número de judeus que retorna a Israel tem crescido significativamente, um fenômeno conhecido como Aliá. Este movimento não é apenas uma questão de números, mas um reflexo de anseios profundos de pertencimento e identidade. O retorno à Terra Prometida é uma aspiração que ressoa na alma do povo judeu, e a Aliá representa não apenas uma mudança geográfica, mas uma reconexão com raízes históricas e espirituais. Em 2021, por exemplo, mais de 26 mil judeus imigraram para Israel, uma cifra que destaca a crescente vontade de muitos em se estabelecer na terra de seus ancestrais. Entre os países que têm contribuído para esse aumento, destacam-se a França, Etiópia, Ucrânia e Brasil. Cada um desses grupos traz consigo histórias únicas e desafios próprios. Os judeus franceses, por exemplo, têm buscado refúgio em Israel devido ao aumento do antissemitismo e à insegurança percebida em sua terra natal. Assim, a Aliá se torna, para muitos, uma questão de segurança e futuro, além de um ato de fé. Já os judeus etíopes, que enfrentam lutas históricas e culturais, encontram em Israel uma oportunidade de restaurar sua identidade e tradição após séculos de exílio. Os imigrantes ucranianos, por sua vez, estão retornando em um momento de crise, em meio a conflitos que ameaçam sua segurança e estabilidade. A guerra na Ucrânia tem gerado um fluxo crescente de judeus buscando asilo e uma nova vida em Israel. Este fenômeno não é apenas sobre a busca por um novo lar, mas também sobre a esperança de um futuro mais seguro e próspero. A adaptação a um novo ambiente, no entanto, não é simples, e muitos enfrentam dificuldades emocionais e práticas ao se estabelecerem em um país que, embora promissor, apresenta desafios de integração e aclimatação. O Brasil, com sua significativa população judaica, também tem visto um aumento na Aliá. Muitos brasileiros, atraídos pela perspectiva de um futuro mais seguro e pela proximidade com sua herança cultural, estão optando por retornar a Israel. Este movimento, embora menor em comparação com outros países, reflete uma busca por identidade e pertencimento em tempos de incerteza. As comunidades judaicas no Brasil têm se mobilizado para apoiar esses imigrantes, oferecendo recursos e orientações para facilitar a transição. Entretanto, os desafios que acompanham a Aliá são diversos. A barreira linguística, a adaptação, a cultura israelense e a busca por emprego são apenas alguns dos obstáculos que os imigrantes enfrentam. Muitos passam por um processo de deslumbramento e desilusão, onde a realidade pode ser muito diferente das expectativas. Organizações e instituições no país têm trabalhado arduamente para oferecer suporte, programas de integração e orientação, ajudando esses novos cidadãos a se estabelecerem e a encontrarem seu lugar na sociedade israelense. Relação entre eventos históricos e profecias. A relação entre eventos históricos e profecias bíblicas é uma questão profunda e complexa que permeia a história do povo judeu. A narrativa judaica está entrelaçada com promessas e advertências, muitas das quais foram proferidas por profetas ao longo dos séculos. A perseguição enfrentada pelo povo judeu, especialmente durante o Holocausto, é muitas vezes vista através da lente das profecias de restauração e esperança. Esse período sombrio da história não apenas deixou cicatrizes profundas, mas também gerou reflexões sobre o significado dessas profecias e o futuro de Israel. Muitos estudiosos e crentes veem a sobrevivência e a resiliência do povo judeu como um cumprimento das promessas de Deus, que previu que eles seriam restaurados à sua terra. A diáspora e os sofrimentos enfrentados ao longo da história são interpretados como parte de um plano divino que culmina no retorno à Terra Prometida. As promessas de restauração em textos como Ezequiel e Isaías são frequentemente citadas como evidências de que, apesar das adversidades,
O povo judeu sempre teve um lugar reservado na história de Deus. O Holocausto, em particular, é um evento que muitos judeus consideram uma parte dolorosa da história, que se relaciona com as profecias sobre a perseguição e o sofrimento. Há uma crença de que esse período de atrocidades serviu para fortalecer a determinação do povo judeu em reivindicar seu direito à terra e à existência. A restauração de Israel em 1948 é vista por muitos como um sinal de que as promessas bíblicas estão se cumprindo, trazendo um novo capítulo de esperança e renovação após séculos de dor e exílio. Além disso, essa relação entre eventos históricos e profecias também se estende à forma como a comunidade internacional vê o Estado de Israel hoje. A política global, os conflitos e as alianças são frequentemente analisados à luz das profecias bíblicas, e muitos acreditam que o que acontece em Israel tem repercussões espirituais e proféticas para o mundo. O crescimento da Aliá, por exemplo, é visto como parte do cumprimento das promessas de Deus, indicando que o retorno à Terra não é apenas um fenômeno demográfico, mas um movimento espiritual significativo. Por fim, a intersecção entre história e profecia continua a ser um campo fértil para o debate e a reflexão dentro da comunidade judaica e entre estudiosos. O que está claro é que a história do povo judeu não é apenas uma sequência de eventos, mas uma narrativa rica que está entrelaçada com questões de fé, identidade e esperança. À medida que novos capítulos se desenrolam, a conexão entre passado e futuro se torna cada vez mais relevante, convidando todos a considerar o que essas histórias significam para o presente e o futuro de Israel e do povo judeu. À medida que refletimos sobre a surpreendente realidade do retorno dos judeus a Israel, não podemos deixar de nos encher de esperança e expectativa. O que Ezequiel profetizou está se desdobrando diante de nossos olhos. Você já parou para pensar sobre o impacto desse reencontro em sua própria vida? Como essas histórias de resiliência e fé nos ensinam a valorizar nossas próprias origens e promessas? Imagine o privilégio de viver em um tempo onde as profecias se tornam realidade. Cada nova aliança, cada retorno, é um lembrete poderoso da fidelidade de Deus. O que isso significa para você? Como podemos nos preparar para o que está por vir? Convidamos você a refletir. Quais são os legados que você deseja deixar para as próximas gerações? A história do povo de Israel é um testemunho de superação e esperança. E você, como pode se inspirar nisso para a sua própria jornada? Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, compartilhando suas impressões e perguntas. E se você achou esse vídeo inspirador, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios que explorarão mais sobre as promessas de Deus. Vamos juntos nessa jornada de fé e descoberta. Se essa mensagem falou ao seu coração, então não deixe que pare em você. Deixe seu like agora, pois isso faz toda a diferença para que essa palavra alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Comente aqui embaixo sua opinião e compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Espalhe essa mensagem poderosa.